A semana passada a gente começou a revisar o freio traseiro desse Opala 78 e eu conversei com o dono, que é o Davi, a respeito do que exatamente ele gostaria de trocar aqui, e ele já providenciou 2 cilindros de roda, simplesmente porque provavelmente eles estão ressecados aí, podem ser os responsáveis pelo fato do freio estar prendendo, principalmente do lado de lá. E além disso, ele providenciou um cabo, deixa eu ver se onde que eu coloquei, o cabo do freio de mão que está aqui, pode mostrar, Bianca, ó, o cabo novo do freio de mão. Então fica mais fácil a gente mostrar ele aqui, porque não faz sentido eu mostrar ele embaixo do carro. Então aqui fica em uma roda, aqui fica na outra, tá? E aqui a gente tem uma peça que no momento que isso daqui ficar travado na carroceria, mostra ali agora, e você puxa a alavanca embaixo do painel, ele puxa o freio de mão, essa mola faz com que o freio volte quando você soltar, assim não corre o risco de ficar preso. Claro que além dessa mola, a gente tem as molas normais aqui da sapata. Então antes de trocar o cabo do freio de mão, que eu vou ter que entrar embaixo do carro, não sei se vai dar tempo da gente fazer tudo agora, a gente vai trocar o cilindro da roda. Então, como aqui não dá para a Bianca mostrar, eu vou mostrar o cilindro novo que a gente vai colocar. Por aqui entra o caninho do óleo de freio, e aqui a gente tem 2 parafusos M6. Não esqueçam que a carroceria, isso daqui é um híbrido, é um carro hermafrodita, metade dele é métrico e metade dele é imperial, tá? Sendo que suspensão, freios e carroceria é métrico, motor e câmbio imperial. Então eu vou soltar primeiro o caninho do freio. Aqui não tem segredo, é a mesma coisa do que se eu estivesse trabalhando num Fusca, a mesma coisa que se eu estivesse trabalhando em praticamente qualquer carro que tenha um freio a tambor, com pequenas variações, seja na regulagem automática ou na regulagem manual, pequenas variações na montagem do conjunto. O princípio de funcionamento é sempre o mesmo. Se você sabe fazer em um carro e tem um raciocínio claro, você sabe teoricamente fazer em qualquer um. Então aqui eu vou pegar uma outra ferramenta, deixa eu ver se é a 8 ou se é a 9, é a 8. Então com a chave 8 eu solto os 2 suportes que prendem o cilindro no espelho do freio. Aqui não existe motivo para você perder tempo, tira o velho, compara, é a mesma coisa, sim, vem e monta o novo. O parafusinho é bem curto, tá? É bem mais curto do que eu imaginava. E na verdade é um M6. É um M6 com o sextavado 8, é um parafuso especial, porque senão não daria espaço para você rosquear. O cilindro já está na posição. Eu vou aproveitar que eu estou desse lado aqui, eu já vou soltar o cabo do freio antigo para a gente poder passar o novo. Aqui tem uma travinha, ó, eu estou vacilando. Que mantém tudo no lugar. Pronto. É uma carroceria bem, como é que eu posso dizer,
Por baixo do monobloco a gente percebe que ele é bem improvisado, ele tem um monte de suportes como esse daqui soldados simplesmente para manter o cabo do freio de mão no lugar. Isso infelizmente é uma coisa muito comum aí, principalmente quando em partes aonde você não vê. Aí eu dou um ponto para os Fiat, por exemplo, os antigos, os Unos, eles têm absolutamente tudo já integrado aí no monobloco. Todos os pontos de fixação não dão a impressão de algo adaptado, igual a gente tem a impressão aqui. Então eu vou entrar embaixo do carro, da mesma forma que existe essa trava, existem mais umas 6. Então eu vou entrar embaixo do carro, vou soltar todas e vou passar o cabo na mesma posição que esse daqui estava. Cabo do freio de mão já foi passado. A gente tá com o novo aqui, ele tá um pouco mais esticado aqui. Eu não prendi ele na parte central ali ainda, porque eu preciso dessa folga para conseguir passar ele aqui, ó. Então ele vai entrar aqui, vai fazer essa volta. Agora sim a gente recolhe ele, ó. No momento que eu posicionar aqui, eu vou recolhendo ele aqui. Eu vou puxar ali por baixo do carro. Só um minuto, Bianca. Pronto, puxei. Agora eu vou voltar aí e vou conseguir finalmente encaixar tudo na posição. Aqui não tem praticamente segredo, só que na verdade eu vou ter que colocar essa mola aqui. E o segredo dessa mola é que essa parte que parece que está quebrada, ela prende aqui para dar espaço para a alavanca que aciona o freio de mão quando ela quiser funcionar. Então agora a Bianca vai afastar um pouquinho para lá para eu poder ter espaço aqui para tentar encaixar. Aqui é mais, de novo, como qualquer freio, é mais questão de jeito do que de força. E isso ou você aprende da pior forma possível, ou você aprende vendo alguém que já mexeu anteriormente, montando. Agora eu vou montar essas travinhas aqui, que estão bastante oxidadas, mas a oxidação é superficial. São exatamente iguais àquelas que a gente encontra no Fusca, só que num tamanho um pouco diferente. Então aqui eu vou enfiar aqui. E vou precisar da ajuda provavelmente de um alicatinho. Já está montadinho. Agora é só a gente colocar o tambor. O tambor a Bianca vai mostrar aqui. Ele não está gasto, tá? Ele só está com alguns riscos, o que é absolutamente normal. Mas a gente não nota nenhum degrau. A lona está relativamente inteira ainda. Se fosse dianteira eu me sentiria na obrigação de trocar. Como é uma traseira e eu também não quero correr o risco de repente travar por conta de uma lona muito justa, a gente vai montar assim e a gente vai testar para ver como que ficou. Aqui é só encaixar. Aqui é só encaixar o tambor e dar uma centralizada nas lonas. Essa daqui, por exemplo, eu vou ter que subir um pouco. E aqui não pode entrar forçado de forma nenhuma. Ele tem que entrar da forma que está entrando aqui, ó. Pronto. O pequeno ajuste que eventualmente vai acontecer agora que a gente conseguiu liberar a rosca do regulador automático, ele vai acontecer depois de andar um pouco com o carro, não vai ser de imediato. Tudo que a gente fez desse lado, vamos fazer do outro lado agora.
Bom, os dois tambores traseiros já foram montados, já passei o cabo do freio de mão, mas não tem como a gente fazer regulagem, porque o freio de mão, quando ele é acionado, ele ainda conta com a pressão hidráulica aqui do cilindro para suportar o tambor. Ele faz força em cima do cilindro e ele faz força aqui embaixo. Então, enquanto a gente não tiver feito a sangria, a gente não vai conseguir fazer o ajuste do freio de estacionamento. Aqui eu vou tirar agora essa capinha, essa proteção, que quando estava lá eu não estava conseguindo. Agora sim. Então eu vou voltar o sangrador lá, que é um sangrador bem maior do que o de Fusca. Lembrando que esse daqui é o único que está aberto. A gente tem um pouco de ar dentro do cilindro da roda. A gente tem um pouco de ar no caninho, tanto de um lado quanto do outro. Então agora o meu objetivo, eu vou completar o reservatório, que está com um fluido muito velho. A gente vai usar um DOT 4 e aí eu vou começar a sangria por essa roda. A gente tem 1 litro de fluido que sinceramente eu acho que não vai dar nem para sangrar a traseira, porque além do reservatório estar vazio, a gente está com um fluido muito velho e eu vou querer deslocar ele todo. De qualquer forma, agora a Kátia vai vir aqui, ela vai bombear o pedal. Não precisa ligar o carro para ter o auxílio do servo freio, mas se ela estiver reclamando muito, eu falo para ela ligar. Só de olhar a cor do fluido já dá para ter uma ideia de há quantos séculos que não é sangrado aqui. Então aqui a gente tem um problema. Aqui a gente tem um problema que, ainda que o cilindro da roda seja novo, os dois cilindros, a gente tem um cilindro mestre que com certeza vai sofrer, porque todo esse fluido aqui já passou por ele em algum momento. Tá? Então o que a gente vê é um marrom que é mais ferrugem do que qualquer outra coisa. Então esse é o tipo de serviço que você faz, mas que provavelmente o Davi vai ter que estar muito alerta, que ele pode ter problema de freio dentro de um mês, ou ele pode também nunca mais ter nenhum problema. Eu acho que, pela abordagem que eu conversei com ele, o que ele pretende é ir arrumando conforme os problemas forem aparecendo, e não trocar tudo indiscriminadamente. Esse lado já foi, por incrível que pareça, ainda que a cor do fluido esteja horrível, já chegou o fluido novo aqui. O que não significa e não garante que a gente vai ter um freio bom logo de cara. Agora a gente vai correr e a gente vai fazer o lado de lá. A Bianca está mostrando, a gente já está sangrando a roda do lado esquerdo. Tá, essa daqui o fluido novo vai chegar bem mais rápido do que chegou do outro lado. E a gente vai ficar atento em relação a isso, porque a gente só tem 1 litro de fluido e a gente também vai ter que sangrar a frente. Quer ver? Agora, só ao tacar o pedal, eu vou pedir para você dar mais uma pressionada só. Mas só na hora que eu falar. Vai. Olha lá, já está pingando o fluido novo, tá vendo? Pode apertar. Acho que acabou a força dela. Mas de qualquer forma a gente nota que já está saindo o fluido avermelhado. Então já foi limpo esse circuito também. Eu vou fechar aqui e eu vou dar uma olhada como é que ficou. Prontinho, as duas rodas traseiras estão sangradas. O freio de mão eu já regulei o cabo que vem desde a alavanca até esse cabo antigo aqui, ó, que faz um U embaixo do carro. Ele já tá aqui, ó, fica preso a peça. Aqui fica preso um outro cabo de aço. Então aqui existe a regulagem que você consegue deixar mais tenso ou mais folgado o cabo de aço. Eu troquei, fiz essa regulagem lá. Aqui ele tá solto, ó, dos dois lados. Agora eu puxo o freio de mão e a roda tá travada. Do lado de lá, mesma coisa.
Então o que eu vou fazer? Pelo menos a parte do freio traseiro está finalizada, para que a gente possa dar uma volta e testar o carro. E eu vou colocar as rodas dos dois lados para a gente fazer alguma coisa antes de abaixar o carro. Eu quis colocar os pneus porque eu ia entrar aqui embaixo da traseira do carro e não, ainda que ele esteja bem calçado nos cavaletes, não custa nada eu ter a segurança extra dos pneus no lugar das rodas bem posicionadas ali. Bom, a gente tá aqui embaixo porque o Davi, além de me pedir para revisar os freios e regular o motor, ele me pediu também para aproveitar e trocar o óleo do diferencial. O diferencial nesses modelos de tração traseira, eles ficam fora do câmbio. Quando você tem, no caso, o Fusca, que o motor está na traseira e a tração está na traseira, o sistema de diferencial que fica junto da coroa e do pinhão, que é a relação final, ele fica dentro da caixa de câmbio. No caso dos motores dianteiros e tração dianteira, como 99% dos carros de hoje, mesma coisa, fica tudo dentro do câmbio. As 4 ou 5 marchas e a relação a relação final, que é coroa e pinhão, e o diferencial, tá? E no caso do motor dianteiro e tração traseira, pelo menos no caso desses carros mais antigos, o motor está na frente, o câmbio está logo em seguida do motor e o diferencial fica aqui. E por que eu falo isso? Porque alguns carros mais sofisticados ou mais exóticos, eles podem ter o motor dianteiro e câmbio e diferencial traseiro para equilibrar melhor o peso. Um exemplo, Porsche 928, algumas Ferraris mais novas, tá? Eles têm o motor na frente e o câmbio na traseira. Então, no lugar de ter um eixo cardan pesado igual esse que a gente tem no Opala aqui, saindo do motor, ele precisa ter um eixo muito mais fino e muito mais leve e balanceado para levar o movimento do motor direto para o câmbio. Aqui a gente tem sempre o eixo cardan girando numa velocidade baixa, porque ele já passou pelas engrenagens do câmbio. Num carro exótico desses que eu falei, você tem o motor a 6.000 RPM e você tem o eixo girando embaixo do carro a 6.000 RPM. Ou seja, a precisão precisa estar num nível que você não necessita numa situação dessas aqui, numa configuração mais clássica como essa. Então, uma coisa, o pessoal fala, o cardan, eu já vi muita gente chamar isso de cardan, tá? Eu já vi muita gente chamar aquele eixo ali, que é o eixo que traz o movimento do câmbio até o diferencial, de cardan, que é o correto, tá? Ele tem duas cruzetas que eventualmente podem quebrar, principalmente em caminhão. Quando você vê um cano enorme caído embaixo do caminhão, o caminhão parado e um monte de gente embaixo dele, é porque quebrou uma das cruzetas, que é ali mais ou menos onde a Bianca está mostrando. Isso, Bianca, é mais ou menos ali onde eu estou colocando o dedo agora, ó, bem aqui, ó, nessa região. Tá, então aqui dentro o que a gente tem? A gente tem a relação final de coroa e pinhão, tá? Que é o que vai pegar toda a tua redução que o câmbio proporcionou e vai deixar uma relação fixa aqui. Ele reduz ainda mais a velocidade de rotação e aumenta muito mais o torque. Então você tem coroa e pinhão. Dentro disso, ainda que normalmente se chame tudo isso daqui de diferencial, dentro disso você tem coroa e pinhão e você tem o conjunto que é o diferencial, que são 4 engrenagenzinhas bem pequenininhas que a gente não vai conseguir ver provavelmente. Mas qual a função delas? Quando o carro está fazendo uma curva, a roda que estiver do lado de fora, ela está percorrendo um círculo imaginário com um diâmetro maior do que a que está interna. Então a externa ela tem que girar mais do que a interna. E a coroa, o diferencial, ele serve justamente para fazer com que exista essa diferença de velocidade entre a rotação de um eixo e do outro, ao mesmo tempo que os dois estão tracionando. Um ponto negativo ou uma limitação de qualquer diferencial é que no momento que uma roda perder tração, ou que ela for suspensa, ou que você tiver em cima de um óleo, toda
todo o torque do motor ele acaba indo para a roda que tiver mais facilidade para girar. Então muitas vezes você perde tração por conta da construção do diferencial. Aí entra aquele diferencial que o pessoal chama de blocante, que ele tem uma relação aí ele tem um limite de transferência de torque, um limite de diferença de rotação de um eixo para o outro. A partir daí ele trava os dois, prevendo que uma roda está fora do lugar, ou pegou um óleo, ou pegou uma areia, e quem vai ter que tracionar é a outra. Aqui não é o caso, não é um diferencial blocante, nem nada disso. Bom, aqui a gente tem uma peça de ferro muito pesada, tá? Que é esse eixo traseiro inteiro. O óleo fica aqui dentro, até o nível desse bujão, que é o que a gente vai ter que trocar. Então eu vou soltar todos esses parafusos que prendem essa tampa. É a única forma da gente escoar o óleo que tem aqui no diferencial, que provavelmente nunca foi trocado, e a ideia do Davi de trocar é justamente essa, é colocar um lubrificante novo aqui dentro do diferencial. Primeira coisa, então, eu vou tirar o bujão por onde a gente verifica o nível e completa o óleo do diferencial, que está aqui na minha mão. Próxima coisa, eu vou soltar esse lado desse estabilizador aqui do eixo traseiro, para que a gente tenha mais acesso, o acesso mais facilitado aí à tampa do diferencial. Bom, o estabilizador está solto, eu consigo movimentar ele, afastar de acordo com a minha necessidade. Agora a gente tem uma série de parafusos, 2, 4, 7, 10 mais ou menos. Isso, 10 parafusos, que pretensamente são M8, tá? Porque eu suponho que aqui seja tudo métrico. E a chave, o soquete que eu estou usando aqui é 13. Eu vou começar soltando aqui em cima, porque aqui em cima tem um suporte que segura também o duto de freio. Então eu vou começar por aqui, para que eu consiga afastar o duto de freio, e a partir daí eu vou soltar todos. O óleo vai escoar no momento que a gente tiver no momento que a tampa se deslocar. Não existe bujão de escoamento. Bom, eu acho que eu soltei todos. Então agora, no momento que eu afastar aqui, a gente espera que caia quase 1 litro de óleo, tá? E por que a gente espera? Porque se não cair, significa que o diferencial estava sofrendo sem óleo. Aí não, mas tinha sim. Um óleo bem velho, mas de qualquer forma estava presente. Pronto, então o que eu vou fazer agora, eu vou deixar ele escoar, vou tirar a tampa, que a tampa é o que eu vou querer limpar. A gente vai precisar sim descolar toda essa junta velha aí do corpo, né, do eixo traseiro. E aqui a gente nota a coroa, o pinhão ele fica ali atrás, porque o movimento vem desde lá da frente. Aqui a gente tem dois mancais, um de cada lado. E aqui dentro, infelizmente, ele parou numa posição difícil da gente ver, mas aqui dentro a gente tem as planetárias, que são as engrenagens que dão um movimento de diferencial aqui para esse conjunto. Na verdade, essa peça que vocês estão vendo aqui, ela tem uma planetária presa aqui, uma presa do lado de lá. Então no momento que você gira esse conjunto, você gira essa gaiola com as duas planetárias que tem um movimento livre, elas podem virar para um lado e para o outro. E por que elas não viram nem para um lado e nem para o outro? Porque aqui onde eu estou com o dedo, existe mais duas planetárias, uma presa em cada semi-eixo. Então no momento que, por exemplo, uma roda começa a tentar fazer a curva maior do que a outra, quem compensa esse movimento são as duas que estão fixas aqui, elas começam a girar em torno delas numa velocidade proporcional à diferença de rotação de cada uma das rodas. Até o momento que, por exemplo, se você levantar uma roda, a preguiçosa vai ficar no chão, porque
ela necessita de uma força para movimentar, enquanto isso a outra gira livremente, com a planetária girando praticamente aqui na mesma velocidade. Tá, então agora eu vou sair daqui de baixo, a gente vai terminar de limpar, vou raspar tudo aqui onde vai a junta e a gente já volta. Bom, a gente já limpou a superfície aqui onde tinha a junta e a mesma coisa foi feita ali embaixo do carro, tá? Do momento que a gente começou a mexer nessa tampa até agora, você não tem muito como ter feito nada diferente da gente. A partir de agora você pode fazer muita coisa diferente e pode inclusive fracassar. O exemplo mais clássico de todos é se alguém te convencer que junto dessa junta você vai ter que colocar algum tipo de cola. Aí você vai garantir uma demarcação de território do teu diferencial e todas as vezes que você parar em algum lugar. No lugar de graxa, no lugar de qualquer tipo de cola, a gente vai usar graxa nas duas faces da junta de papel e a gente vai montar essa tampa somente com a junta nova cheia de graxa. Pronto, já tem graxa dos dois lados, agora é só eu entrar embaixo do carro e montar. Como sempre, o bom senso vai precisar prevalecer. O aperto não é um aperto de super-homem, é um aperto racional para um parafuso M8, tá? E a gente vai encostar todos e aí eu vou fazendo um aperto gradual em cruz, mas nada mais do que a força que eu tiver imediatamente na distância do meu punho, ou seja, 10 centímetros, nada de uma mega alavanca. Bom, eu estou colocando os parafusos aqui, você tem que tomar o máximo de cuidado para ter certeza que a junta está na posição. Qualquer dúvida, o momento de você acertar, você tem todo o tempo do mundo agora, porque não adianta você querer achar que está tudo certo para depois que você completar o óleo você vai ter um vazamento, aí é bastante desagradável. Então você vai devagar, vai colocando parafuso por parafuso, somente encostando e garantindo que a junta está na posição. Tampa apertada, a mangueira para a gente abastecer agora está aqui. A melhor posição que eu encontrei foi o funil aqui, acabei tirando a roda de novo, tá? Porque a nossa mangueira é relativamente curta. O óleo que a gente vai colocar é um óleo 90 API GL 5. A gente vai colocar, se eu não me engano, vai entre 700 e 900 ml. A gente vai colocar até que comece a vazar ali pelo bujão de abastecimento. Tá? Não adianta, quando há 20 anos atrás eu tentava caprichar na minha ideia, eu estaria caprichando se eu deixasse o carro um pouco inclinado e colocasse 100 ou 200 ml a mais ali, enganasse o bujão de abastecimento. Na verdade, depois você pensa e chega à conclusão que se ele tivesse que comportar mais óleo, o engenheiro teria colocado aquilo 10, 20, 30 milímetros para cima, na posição onde ele bem entendesse. Então, quando você passa a ter essa consciência, que quando a gente fala assim pode parecer coisa óbvia, mas quando a gente está embaixo do nosso carro, a gente quer tentar fazer o melhor possível. E muitas vezes a gente confunde esse tipo de abordagem com capricho, e na verdade não é. Na verdade você está improvisando alguma coisa ali, colocando mais óleo do que existe a capacidade, e você acaba, na verdade, correndo o risco de ter um vazamento por um retentor ou por alguma junta, por conta do nível de óleo ali não planejado. Bom, eu acabei de completar consegui colocar 1 litro. Eu não peguei o Conheça Seu Opala para saber exatamente a especificação. Na minha lembrança seria 700 ou 900 ml, alguma coisa assim, mas eu acredito que seja 1,1. Tá? De qualquer forma não vazou. Agora a gente vai tirar a mangueira e colocar o bujão ali de abastecimento no lugar. Esse bujão que a Bianca está mostrando é o de escoamento do óleo do câmbio, tá? Infelizmente ela não vai conseguir mostrar mais do que isso. Esse que está na minha mão é onde completa o óleo do câmbio, que fica desse lado,
Primeira coisa que eu fiz foi ver se o bujão de abastecimento saía. Depois que está confirmado que ele sai, aí sim eu vou me sentir à vontade para tirar o bujão de escoamento. E para isso eu uso pode ser simplesmente um adaptador aí para soquetes de 3/8, tá? Que é esse um pouquinho menor. Se você tiver um desse, ele já é o suficiente para você conseguir girar o teu bujão. Então a gente vai deixar escoar por uns 10 ou 15 minutos, tá? Considerando também que o óleo está frio, e depois a gente vai abastecer aqui desse lado, mas na verdade eu vou usar a mesma mangueira que a gente usou para o diferencial. A mangueira vai vir desde o cofre do motor ali. O funil já está com a mangueira encaixada lá no furo do bujão de abastecimento. E agora eu vou devagar colocando óleo aqui. E ao mesmo tempo vou ficar monitorando para ver se a mangueira está se ela não escapa. De qualquer forma, se ela escapar, a bandeja onde a gente escoou o óleo velho está lá para receber. Bom, a gente acabou de completar o nível do óleo do câmbio. Agora eu vou lá embaixo, vou colocar o bujãozinho no lugar, vou tirar esse funil e essa mangueira, vou descer o carro dos cavaletes ali na traseira e a gente vai poder pela primeira vez dar uma volta com esse belo Opala. Bom, a gente chegou aqui na pista de testes e a principal preocupação de fato era saber se as rodas iam estar prendendo. Já coloquei a mão nas duas traseiras ali, o freio aparentemente está bastante borrachudo, provavelmente por conta da frente que a gente não mexeu. A gente vai mexer provavelmente no próximo vídeo aí, mas pelo menos a traseira está revisada, não está prendendo, o freio de mão está segurando, o carro está parado só no freio de mão. A gente vai abrir aqui o motor agora. Bianca, você pode vir aqui comigo? E o motor veio relativamente bem até aqui. Só não veio melhor porque a gasolina do tanque, eu conversei com o Davi hoje de manhã quando eu liguei o carro, eu achei que o cheiro estava muito forte da gasolina. Perguntei para ele se fazia tempo que essa gasolina estava no tanque. Ele falou que não, que quando ele resolveu reativar o carro ele trocou toda a gasolina. Eu falei, bom, muito bem, mas quanto tempo faz isso? Ah, fazem 3 meses já, ou seja, 3 meses uma gasolina dentro de um tanque, e ela já envelhece, tá? Então às vezes o pessoal vê eu andando no Fusquinha, nossa, Tonela, vai acabar a gasolina, que não sei o que. O carro, quando ele não tem um uso diário, é preferível que você deixe o tanque vazio. No meu caso eu deixo alguns litros de gasolina Podium reservados ali para que eu use ou no gerador, ou no Fusca, ou num carro de algum cliente, ou alguma coisa assim. Eu não deixo essa gasolina armazenada mais do que um mês e meio, estourando. Então a gente veio para a pista de testes, o marcador de combustível também não está mostrando nada, e a chance que a gente tem de parar por uma pane seca é muito grande, de fato. Então a gente só veio até aqui, a gente vai tentar fazer algumas passagens aqui e dar algumas voltas aí para sentir como é que tá, mas infelizmente talvez o vídeo acabe com uma pane seca. Eu acredito que isso não é totalmente fora de cogitação. Por outro lado, se acabar numa pane seca, eu até vou achar bom, porque pelo menos a gente acabou com a gasolina, toda a gasolina velha que teria no tanque. Tá, então agora a Bianca vai mostrar, a gente vai sair com o carro. Enquanto eu estava vindo para cá, eu percebi já duas coisas que depois, quando a gente fizer a filmagem de dentro, eu vou poder explicar melhor. Mas a gente não tem direção hidráulica aqui, esse daqui é um carro bastante pesado e o volante é uma delícia. Não é mole, não parece um volante de um carro de brinquedo, de alguma coisa que não está conectada em lugar nenhum. E ao mesmo tempo não é pesado, como muitas vezes você pode pegar em alguns carros mais antigos, às vezes modificados, aí que acabam tendo pneu mais largo, alguma coisa assim. Ou seja, um carro desse não precisava de fato de uma direção hidráulica. Talvez se fosse um 6 cilindros te ajudaria, se você fosse um
uma pessoa de mais idade, muito cansado, alguma coisa assim, até se justifica, mas eu entendo que hoje você ter uma direção hidráulica no 1.0 é simplesmente para você pagar mais caro e para dizer, todo orgulhoso, que seu carro tem uma direção elétrica, hidráulica, eletrostática, ou seja lá o que for. Vamos dar uma volta, Bianca? A gente vai sair agora para dar uma volta com o carro. Eu lembro, na lembrança que eu tenho do carro do meu pai, o ponteiro da temperatura normalmente ficava aqui mesmo, entre o preto e o verde. Se ele tivesse muito quente, ele ficava na metade do verde. E o de combustível é o que me assusta, não sei se está aparecendo, mas não está marcando nada. Eu espero que a gente consiga chegar em casa de qualquer forma. Às vezes quando uma pessoa que não gosta ou não tem um carro antigo vê um aficionado por um carro antigo, ele muitas vezes não entende. Ele fala: pô, mas por que o cara dá tanto valor para esse carro? Esse carro tá enferrujado, esse carro tem isso, tá faltando um monte de coisa, é barulhento e assim por diante. Muitas vezes, e provavelmente é o caso do Davi também, mas muitas vezes o carro representa uma época que a gente já passou na vida, uma época fantástica, uma época que a gente tem saudades, tá? E então, para quem tá olhando de fora, isso daqui é só um carro, ou às vezes o dono tá só com um carro velho cuidando igual um doido. Mas pro dono do carro, o carro representa muito mais. O carro representa um monte de lembranças ali da infância ou da juventude, ou pai, mãe, avô, tio, alguma coisa que acabou ficando pro passado e que a pessoa, de alguma forma, quando ela tem um carro antigo, quando ela cuida, ela acaba resgatando. E por que eu estou falando isso? Porque eu aprendi a dirigir no Opala, tá? Não foi exatamente no modelo desse, na verdade foi numa Caravan do meu pai, numa Caravan 83, eu aprendi a dirigir. E ainda que seja um carro diferente por dentro, era um carro do meu pai, era um carro que representava o meu pai. Então isso tem um significado indescritível para quem não viveu ou para quem não tem uma lembrança, tá? Então, independente de qualquer coisa, um Opala, eu tenho um ponto fraco por um Opala porque era o carro que representava o meu pai para mim, era o carro derivado ali, a Caravan, que eu aprendi a dirigir. Então, dirigir um carro desse realmente para mim traz lembranças muito preciosas. E eu acredito que isso muitas vezes é o que acaba acontecendo com quem tem um carro antigo. Às vezes não, invariavelmente a gente ouve relatos. Claro que tem pessoa que compra um carro antigo porque gosta da mecânica, porque quer ter, alguns compram porque querem estar na moda, mas os mais sortudos são os que de fato vinculam o prazer de dirigir um carro antigo com alguma lembrança da infância, da juventude, adolescência e por aí afora. Aqui a gente está com o volante que eu tinha comentado, que não é uma direção hidráulica, mas é maravilhoso para a gente dirigir. É um volante diferente do original do Opala. O original do Opala seria um outro modelo, não sei, esse aqui talvez seja ou do SS, talvez ele tenha conseguido alguma coisa assim, mas é muito gostoso de dirigir. O painel é muito familiar para mim, como eu já disse, e eu acredito que agora na próxima série de vídeos aí a gente vai conseguir finalizar a parte do freio e poder partir para a regulagem do motor, que eu não sei se nas passagens que a gente deu vocês observaram, conseguiram perceber o barulho do motor, mas o carro não está andando muito bem.
e ele vai precisar de uma boa revisão no motor. Por hoje é só, muito obrigado por verem os nossos vídeos e até a semana que vem.